Iniciando aí, o conteúdo falando sobre a história da tomografia computadorizada, né? A gente sabe da grande importância dessa área que é a tomografia, uma área hoje que contribui muito para o atendimento em emergência. Isso eu falo para vocês porque dentro, né, da radiologia, principalmente no atendimento emergencial, a tomografia computadorizada ela contribui muito, né, para o oferecimento de um bom diagnóstico. Esse diagnóstico, né, que ele é rápido, preciso, tem um estudo muito detalhado das partes moles e além de tudo isso, né, a gente consegue ter, né, aí uma rapidez se tratando, né, dos nossos pacientes que muitas vezes são encaminhados da emergência. Ela não só, né, ela tem esse fator muito importante para atendimento rápido, mas a gente sabe muito bem que ela contribui muito também para os pacientes ambulatoriais. Então ela surgiu, né, mais ou menos nos anos de 1970, na década de 70, né, liderada pelo engenheiro Hounsfield, que a gente vai estar estudando um pouco sobre isso, e ela iniciou seu projeto apenas como estudo seccional, né, da anatomia do crânio, ou seja, estudo apenas para estudar crânio, a estrutura do crânio de forma fatiada. Mas logo com o passar do tempo, né, a gente teve as evoluções e dentro dessas evoluções a gente teve aí, né, a implantação de várias outras tecnologias nesse aparelho que hoje a gente consegue realizar em um exame só inúmeros cortes. Cada corte, né, eu tenho uma imagem. E essa imagem a gente consegue estudar ela em vários janelamentos, ok? Então, desde a sua descoberta no final do século passado, os raios-x eles têm sido utilizados como método de diagnóstico em medicina, através, né, das radiografias. Com o passar dos anos, a gente sabe que o diagnóstico radiológico passou a ser significativo, né, pelo avanço tecnológico e principalmente porque começou a surgir vários outros aparelhos e também esses outros aparelhos oferecendo um diagnóstico mais detalhado, com uma potência maior, uma qualidade melhor, onde a gente tem ali um bom diagnóstico em relação, né, a essa evolução com a radiação. Então, os momentos mais importantes, a gente sabe que a gente não pode deixar de falar da tomografia computadorizada, porque ela uniu, né, toda a base da descoberta dos raios-x, porque um aparelho de tomografia utiliza fonte de radiação X. O aparelho de tomografia é emissor de raio-x. Então, nós tivemos aí a introdução de um computador juntamente com o aparelho de radiologia, formando a tomografia computadorizada, e nela nós tivemos, né, aqui uma tecnologia implantada à base de cálculos matemáticos, tá? Que entrou outro pesquisador, né, juntamente com Hounsfield, para poder desenvolver a tomografia. Uma vez que a tomografia, né, esse equipamento, nós tivemos alguns profissionais que cada um contribuiu um pouco para, né, para o desenvolvimento deste aparelho. Então a tomografia computadorizada ela foi desenvolvida na década de 70. Algumas literaturas mais sustentáveis falam que foi no ano de 1972, tá, onde nós tivemos o primeiro exame. Tá? Então foi uma das primeiras técnicas, né, de usar a aplicação especial de computadores numa imagem digital. Por quê, pessoal? Aqui dentro eu tenho um tubo de raio-x. Esse foi o primeiro tomógrafo. Paralelo a ele, eu tenho aqui um detector que o crânio do paciente estando aqui dentro, eu disparo o raio-x, a radiação atravessa, sensibiliza esse detector e essa imagem ela vai direto para o computador. Então, esse raio-x ele vai mover, né, ao redor do paciente, realizando giros de 180 graus nesse aparelho da primeira geração, que foi o primeiro aparelho. Nos aparelhos de hoje, esse giro ele já é 360, mas nessa época apenas 180 graus que fazia, fazendo múltiplas exposições de diferentes ângulos, justamente para a gente poder ter uma imagem.
Então as imagens, elas vinham de uma forma digital e elas eram todas processadas num computador para mostrar, né, o corte do tecido, a imagem sem nenhum tipo de sobreposição. Então eu observava a imagem do paciente fatiada. É como se eu fatiasse o paciente e observasse ele de cima para baixo a imagem anatômica, sem nenhum tipo de sobreposição. Então esse foi um grande fundamento da tomografia computadorizada na sua descoberta, é que a imagem oferecida é imagem seccional. As primeiras imagens foram mostradas no Congresso Anual de Radiologia, né, na Inglaterra, em 20 de abril de 1972. Né? As reações foram de muita empolgação das pessoas, porque Hounsfield, ele não era médico, ele era apenas um profissional, né, voltado para a parte de mecatrônica. Então o que, que acontece? O Hounsfield, tá? Ele havia mostrado na imagem seccional as peças de cadáver, né, de animais no Congresso Europeu realizado em Amsterdã no ano anterior, sem despertar nenhum interesse. Tudo bem? Então aqui, vocês observando, nós tivemos, né, a primeira imagem do aparelho de tomografia computadorizada apresentada aí, né, por Hounsfield. Então é muito importante vocês observarem, tá, que essa imagem foi o pontapé inicial, tá? Então o que que acontece? Tá? Essa aqui, uma imagem de um tumor, né, de um cadáver com tumor, a gente consegue observar que não existe, né, ali a circulação de sangue, por isso que a imagem está mais escura e tal, mas a grande evolução de você ver uma imagem, né, num formato que nós podemos dizer seccional. Quando é seccional, tá, quer dizer o quê? Quer dizer fatiada, ok? Tá bom? Então, nós tivemos a evolução dos tomógrafos, tá? Nessa evolução, vocês estão observando que nós tivemos desde a primeira geração até a geração multi-slice, e nessa geração, tá? A primeira geração foi a geração né, do desenvolvimento desse aparelho. Logo depois da primeira geração, nós tivemos a segunda, nós tivemos a terceira geração, a quarta geração e as gerações de aparelhos que nós trabalhamos hoje. Esses aparelhos praticamente, né, é raro vocês verem no mercado, porque no mercado da radiologia nós trabalhamos mais com aparelho multi-slice, e quando eu falo multi-slice é igual a múltiplos cortes. Então, eu consigo realizar muitos cortes ao mesmo tempo. Tá? Numa rodada de um tubo de raio-x eu consigo ter muitas imagens. Utilizando uma dose de radiação menor, eu consigo ter muitas imagens. Então a tecnologia aplicada nos aparelhos de hoje são aparelhos multi-slice. No Brasil, nós tivemos o primeiro aparelho de tomografia, que foi instalado, né, na Beneficência Portuguesa em 1977, um pouco, né, depois do desenvolvimento da tomografia. Nós tivemos esse aparelho instalado na Beneficência Portuguesa em São Paulo, que é um local que na época era um local exclusivo para ensino e pesquisa, tá? E que recebeu o primeiro aparelho de tomografia no Brasil. Então a tecnologia, com certeza, ela não parou de evoluir, criando mais aparelhos, né, chamados de segunda, terceira, quarta, quinta, né, que são os modelos helicoidais, aparelhos mais rápidos, que hoje são os aparelhos multi-slice, o tempo de realização de exame mais rápido, com uma quantidade maior de imagens, reduzindo, além dos preços dos equipamentos, dos exames, tendo acessibilidade maior para os nossos pacientes. E hoje a gente vê a tomografia computadorizada como um ramo da radiologia muito bem servido para as pessoas. As pessoas têm acesso a esse aparelho, tá? É uma área que eu garanto para vocês, né, muito promissora, uma área que nós temos muitos profissionais bons no mercado
que realizam esses exames de tomografia e que eu tenho certeza absoluta, pessoal, que vocês poderão também desenvolver bastante, né, e com muita qualidade esses aparelhos, né, manipulando esses aparelhos. Né, falando aqui da vida das pessoas, né, dos profissionais que envolveram sobre a criação do primeiro aparelho de tomografia, né, eu tenho aqui o engenheiro Hounsfield, que nasceu na Inglaterra em 19. Ele faleceu em 2004. Tá? Desde criança ele sempre tinha uma grande curiosidade sobre os aparelhos mecânicos e elétricos. Né? Ele foi piloto, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele interessou muito por, né, eletrônica de radares e rádio. Então ele deu continuidade nos estudos de Faraday e em 51 juntou ao grupo de pesquisas da EMI. Essa EMI era uma empresa específica apenas para poder trabalhar com invenções. E Hounsfield era engenheiro dessa empresa, que ele ficava à disposição apenas para poder fazer as invenções. Né? Então ele construiu o primeiro computador totalmente transitorizado da Inglaterra. Tá? Ele estudou os padrões de reconhecimento e desenvolveu a ideia básica da tomografia computadorizada. Como ele observou, falou, peraí, o Röntgen descobriu os raios-x, ele realiza raio-x. Se eu pegar essa energia e liberar ela em algo muito sensível à energia, onde esse algo, né, que são os detectores, vai receber essa energia, onde eu vou conseguir transformar essa energia em tons de cinzas numa imagem, eu vou ter, consequentemente, uma imagem seccional de um paciente. Foi a base que ele estudou. Só que essa transformação aqui, né, da energia, da radiação que sensibilizava esse detector, infelizmente ele não tinha tanto potencial para desenvolver essa parte do projeto. Foi aí que surgiu o Alan Comarch, que é o companheiro dele, que foi companheiro dele. Ele, também físico e matemático, né, nasceu na África do Sul, né, e faleceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, ele, né, que foi matriculado numa escola de engenharia, seguiu carreira semelhante ao pai e irmão, mudou de ideia ao ocorrer a mudança curricular e tomar contato com alguns professores de física. Então ele fez um mestrado dele que ele tinha que fazer na Inglaterra, onde conheceu sua futura turma, sua futura esposa. Né? Ele tem uma formação em física e ciclotron na Universidade de Harvard, depois mudou para os Estados Unidos, sendo contratado pela Universidade de Tufts, onde viveu o resto da sua vida. Então o que acontece? Ele, matemático, ele conseguiu transformar a radiação que era sensibilizado, feixe de energia que chega nos detectores, em tons de cinzas. Esses tons de cinzas é a base de uma equação de Fourier, onde acontece essa transformação da energia em tons de cinzas. Então foi Alan Comarch que desenvolveu essa transformação. Tá? Isso justamente porque essas, né, o feixe de radiação quando chega no detector e quando a imagem era gerada numa matriz, essa imagem, quando ela era gerada num espaço, numa matriz, num banco de dados, era formada em forma de números. Então veio aí o conhecimento do Comarch, onde ele transformou esses números em tons de cinzas, onde nós tivemos a primeira imagem da tomografia computadorizada. Tá? Então, iniciou os seus estudos que levavam o prêmio Nobel, né, em seu país natal em 56, publicou seus trabalhos em 63 e 64, tá? E recebeu a maior ordem, né, de honra na África do Sul. Ele que foi sul-africano. Nós tivemos o Dr. Ambrose também, que não adiantava só Hounsfield, que era engenheiro, e Alan Comarch, que era matemático, né? Além de engenheiro, físico, matemático, né? Um engenheiro e um matemático para poder desenvolver um aparelho de radiologia. Então nós tivemos o apoio, né, do Dr. Ambrose, que ele era médico neuroradiologista, nasceu em Pretória, na África do Sul, né?
e, né, faleceu em 2006. Ele nasceu em Pretória, na África do Sul, em 23, faleceu em 2006. Participou da Segunda Guerra Mundial também como piloto da Força Aérea, né? Voltou para o seu país, ingressou na Faculdade de Medicina de Cape Town e graduou em 52. Depois, né, ele especializou em radiologia e concluiu no ano 56. E aí ele só começou a trabalhar na parte de neuroradiologia. Ele, que era um grande radiologista de renome na época, tá? Porque ele realizava um procedimento chamado de angiografia de carótidas, que é um exame com contraste, onde a gente aplica o contraste nessa carótida para realizar as radiografias, pneumoencefalorradiografias, onde ele realizava a radiografia dos pulmões, do encéfalo, desejava desenvolver métodos invasivos para o estudo do encéfalo. Né? Então o sonho dele era não realizar nenhum procedimento invasivo. Então ele contribuiu muito para o desenvolvimento da tomografia, que ela surgiu a início apenas para estudo do crânio. Então, como ele era um profissional que almejava muito estudar a região da calota craniana sem fazer nenhum processo invasivo, ele contribuiu muito na parte da imaginologia. Tá? Então aqui, por ser um profissional da radiologia, ele sempre, né, entrava em contato com Hounsfield, com Comark, justamente para desenvolver, né, o aparelho de tomografia. Porque enquanto Hounsfield e Comark manipulava ali, né, o aparelho para poder fazer as invenções, eu tinha o Dr. Ambrose, que ele avaliava a imagem para saber se realmente estava dentro do padrão. Tá? Então, ele desenvolveu por essa parte. Logo no ano de 88 ele se aposentou, né? E aí logo depois, né, ele seguiu a sua vida natural. Então, o que que acontece? Nós tivemos três profissionais importantes. Hounsfield, ele que vai levar o nome em toda a literatura como o principal, né, profissional que desenvolveu a tomografia computadorizada, mas além dele nós tivemos dois importantes, que é o Alan Comark, tá? Além do Alan Comark, nós também tivemos o Dr. Ambrose, tá? Dr. Ambrose, que era médico, o Comark, que era físico, e o Hounsfield, né, especificamente da engenharia, ok? Então, eu agradeço imensamente mais uma oportunidade de estar com vocês, tá? Bons estudos para vocês. A gente se encontra na nossa, né, no nosso momento da interação. Um abraço e até a próxima.